enquanto o João traz informação para a gente. Pois não, João? Pitoli, esse vídeo que você mencionou, na verdade, ele é de abril desse ano. O deputado Dominic Tarczyński, ele é bastante famoso, inclusive no meio da direita. Eu estava acompanhando algumas falas dele na semana passada. Ele, inclusive, participou do CPEC da Polônia. Enfim, é exatamente o que a Jamile Davis disse, né? Que ele é contra ideais comunistas porque o país dele, ele sabe o que o país dele sofreu no passado com o comunismo. Salvo engano, ele fez uma postagem, eu estava tentando achar aqui, sobre o ministro Alexandre de Moraes na semana passada, logo depois da fala de Marco Rubio. Se eu encontrar, eu trago aqui para nossa audiência. Pitoli. Perfeito. Ô, João, esse vídeo ontem parece que foi postado pelo Metrópolis, só Sim, me mas engano, foi não sei, postado em ou foi abril. algum erro da minha parte aqui, que Ele eu foi errei na postado. data, mas não importa. O que importa é que, veja, Borgo, que a União Europeia também vai ficar sabendo agora, através de parlamentares corajosos como Dominic, da Polônia, o que de fato está acontecendo no Brasil. E ele coloca de uma forma que nós estamos juntos, somos juntos até o fim, que a gente vai ter uma luz no fim do túnel. Ele coloca de uma forma muito clara que ele, na condição de parlamentar polonês, ele não vai deixar isso passar, né, imune ou impune. Ele vai para cima, né, dessas questões envolvendo, em especial, a visita da oficial de justiça ao hospital quando Bolsonaro estava na UTI, né, numa situação realmente inimaginável que viveu ali o presidente Bolsonaro, que até saiu do sério naquele momento. Ou seja, eu estou falando isso porque pedi essa fala do João Borgo. A gente está falando de Magnitsky, está falando de suspensão de visto, dificultando a vida desses ministros do Supremo na entrada dos Estados Unidos, e também com relação a essa pena de morte financeira que pode chegar com a lei Magnitsky. Só que imagine o efeito cascata disso. Não entrar na União Europeia inviabiliza a faculdade do Gilmar. O dono da faculdade não vai poder mais frequentar a faculdade, visitar a faculdade, né? Não vão poder mais viajar. Para onde irão? Ou eles acham que, na sequência disso, o Japão não poderá adotar a mesma prática, a Austrália não poderá adotar a mesma prática, porque todos vão olhar, o que está acontecendo? Os Estados Unidos pensou para decidiu. Isso contagiou a União Europeia, que também decidiu. Por que nós não? Então, eu acho que é uma questão que vai muito além do que pode vir dos Estados Unidos, Bogô. O problema que nós vivemos aqui no Brasil da ditadura, eu vejo um problema do bem contra o mal, viu, Pitoli? Liberação de drogas, eu vi entrevista hoje mais cedo com a Jamile Davis, forte abraço, Jamile, saudade. E é um problema no mundo, tá? O que esse deputado, esse eurodeputado, ele faz é trazer a realidade do Brasil que, na verdade, está acontecendo em outros países. E os Estados Unidos já acordou, já levantou esse problema. Não é um problema específico do Brasil. E qual a importância? Nós acreditamos que o que está acontecendo, essa ditadura, esse golpe no Brasil, que todos sabem disso, que a América Latina sabe, e ninguém sabe por quê. Porque cada cidadão, ele está preocupado com os problemas do seu país e olhe lá, né? Uma grande parcela não está nem aí com o que está acontecendo. Por exemplo, façamos o seguinte exercício. Nós sabemos o que está acontecendo, os problemas reais na Argentina. Algumas informações, porque Maria Eugênia e Maria Laura aqui na Auriverde, que ainda trazem a realidade, mas nós não sabemos no Brasil dos problemas específicos da Argentina, da Colômbia, do Equador, Venezuela, Bolívia, enfim, nós não sabemos. Então, essa é a importância desse parlamentar europeu de levar para o parlamento, lá levar essa questão para a Europa, porque o que está acontecendo aqui, veja, liberação de drogas de prefeito na Europa, que também tem aqui uma corrente. Então essa tendência da luta do bem contra o mal não é específico do Brasil ou de países da América Latina. É uma tendência no mundo. Por isso a importância de nos unirmos defendendo princípios conservadores, princípios cristãos, princípios da família, tá? Espero também que o André Ventura, que o partido Chega, que também entre nessa luta lá na Europa, né? Porque há um reflexo muito grande também no Parlamento Europeu, em Portugal e nos outros países que compõem esse parlamento. O próprio deputado disse que ele sofreu com o comunismo no país dele, ele sabe o que isso significa. E por trás de toda essa cortina, Pitoli, há uma base de sustentação para o regime da China. E nós sabemos que há essa polarização de China e Estados Unidos de modelos, né? De um lado, um modelo de ditadura, né? O que a Janja defendeu, né? Prisão para quem acaba não respeitando ali o que o mecanismo diz, que eles
a censura que eles impõem, né? E a maior democracia do mundo, que é a democracia americana. Então há essa polarização e aqui embaixo a gente servindo de base para esses sistemas. Por isso que é importante a união de forças, seja na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina e em outros continentes. Agora, com certeza, Pitoli, há uma tendência dos Estados Unidos, se vier essa aplicação da lei Magnitsky, que seja também adotada não só na Europa, mas no Canadá. Tá? Há, sim, uma linha dessa aplicação dos reflexos dessa sanção nesses outros países, em outras regiões aqui no Brasil. Que vem a aplicação no ministro Alexandre de Moraes, acho que está muito bem claro. E aqui eu quero deixar novamente meus parabéns ao Eduardo Bolsonaro, que está fazendo um trabalho gigante. O professor Olavo de Carvalho dizia que a ditadura a gente não se combate de dentro, você tem que combater de fora. E o Eduardo Bolsonaro, algumas outras pessoas ajudando também, mas o Eduardo Bolsonaro é um grande líder e que torço muito e peço a Deus para que consiga sair vitorioso nessa batalha, né, nessa luta que ele está travando de trazer a liberdade e a paz para o nosso país novamente. Burgo, e assim, o que eu vejo do ponto de vista da decisão norte-americana, né, e do efeito cascata da decisão, é porque eles estão enxergando que o Brasil é um modelo, né, do que está sendo replicado no mundo afora. Você lembrou do prefeito de Londres descriminalizar a maconha, aí tem os 40 gramas que o Supremo já liberou no Brasil. Sim. Ou seja, nós temos a questão das eleições, nós temos a questão da censura, redes sociais, nós temos tudo isso acontecendo no Brasil e não é isolado, a gente não pode achar que só está acontecendo aqui. Na verdade, é que como nós temos um povo passivo e pacífico, eles foram testando, por exemplo, eu sempre digo, o marco inicial para mim é Lewandowski no impeachment da Dilma, simplesmente rasgar a Constituição, né, quando se trata da lei do impeachment, e falar assim, ela já foi empichada, já vai deixar o poder, vamos mantê-la elegível, porque vai que ela quer ser uma merendeira. Naquele momento, o Brasil tinha que ter se levantado e falar assim, Lewandowski, você é um servidor, amigo, você jurou cumprir a Constituição, então cumpra. Naquele momento a gente falseou. A gente falseou em outros momentos. Soltaram o Lula e ninguém viu. Soltaram o Lula e a gente estava onde? Onde a gente estava quando soltaram o Lula, que a gente devia ter feito um levante no Brasil, o povo na rua e dizer assim, ó, lugar de bandido é na prisão. Aí tá aí esse mentiroso agora. Ontem, aliás, eu vi um vídeo, né, mostrando que ele estava num evento na Paraíba e depois no evento em Pernambuco ou vice-versa, que ele contou duas versões da mesma história. Ou seja, um mentiroso, que chega à presidência da República porque em algum momento ele foi solto e ninguém viu. Foi solto e ninguém viu, porra. Então, assim, a gente tem hoje no Brasil um modelo e o mundo está de olho em combater o modelo. Não dá para achar que o mundo está de olho num insignificante Alexandre de Moraes. Para o mundo ele é insignificante. Para o mundo, a pessoa Alexandre de Moraes é insignificante. Agora, o agente Alexandre de Moraes, do ponto de vista da execução de todas essas missões, ele passa a ter uma importância fundamental. E é por isso que vai ser sancionado, é por isso que vai ter visto suspenso, é por isso. É por isso, não tem outra, não posso pensar outra coisa. É por isso que sofrerá as punições. Sim, agora, que é um combate do modelo Bogô, eu não tenho dúvida. Sim, eu lembro no julgamento no Supremo Tribunal Federal, quando mudaram a jurisprudência sobre a possibilidade de prisão após segunda instância, né, que até então a jurisprudência é que uma condenação por um colegiado, no caso os tribunais regionais, que já daria ali a possibilidade de prisão, né, e ali justificando a prisão do que até aquele momento era ladrão, agora não pode mais chamar de ladrão, descondenado, enfim, mas naquele momento, né, tinha... com as condenações era um ladrão. Então, naquele momento, foi mudada a jurisprudência do Supremo para permitir a soltura do Lula e a quebra ali da Operação Lava Jato. Pitoli, eu estava no Supremo Tribunal Federal, eu acompanhei os 2 dias de julgamento e a minha expectativa era o voto da Rosa Weber, que ela acabou mudando o voto, o que permitiu a proibição, né, da prisão
após decisão em segunda instância, tinha que esperar o trânsito em julgado, e a gente sabe, né, que no Brasil quem tem dinheiro, quem tem as relações, quem vai de bermuda no Supremo Tribunal, no STJ de bermuda e chinelo, né, o advogado que tem seus contatos, ele consegue estender esse processo ali por anos até atingir a prescrição, quando extingue, né, acaba a punibilidade. Então, no trânsito em julgado mesmo, eu falo com experiência na área criminal de 20 anos, tá? Aquelas leis, aquela soltura, aqueles HCs, sabe, que sai às vezes do Gilmar Mendes, aquilo lá vai para quem tem advogado com bom trânsito ali com os ministros, e a gente sabe como é que funciona. Para a grande maioria da população da advocacia, isso não existe, isso é lenda, tá? Chega no Tribunal de Justiça, já acaba, já não tem recurso, ninguém tá lendo mais nada, tá? E os advogados sabem o que eu estou dizendo. Mas eu estava lá no Supremo, saí depois do voto da Rosa Weber, fiz um vídeo que tem nas minhas redes sociais, no meu Facebook, tem esse vídeo à época. E Pitoli, a hora que eu olhei aquela praça que fica ali em frente do Supremo, estava eu e as pombas. Ainda eu até falei no vídeo, falei, em outros tempos, né, quando tinha o dinheiro do pão com mortandela, o dinheiro dos sindicatos, o dinheiro ali, hoje a gente está vendo do INSS como é que funciona, né, naquela época estaria lotada aquela praça fazendo uma movimentação. E naquele dia estava eu lá gravando o vídeo, mas gritando no vento, tá? Poucas pessoas, como nós ainda continuamos aqui, um dos poucos meios de comunicação que ainda fica brigando e insistindo, mas nós vamos sair vencedores, Pitoli.